Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o centro espírita e o trabalho mediúnico no centro espírita. Por que eu vou falar sobre isso? Na verdade, a minha palestra hoje não era sobre isso. O seu Ricardo conversou comigo no início do mês para falar alguma coisa sobre o centro, por causa do aniversário, né, de 90 anos. Isso foi no começo do mês. Daí eu disse para ele assim: mas seu Ricardo, eu não sei muito o que falar sobre o centro, né? Eu não sou da casa, eu não conheço o centro, eu vou lá para fazer a palestra. Aí ele disse assim para mim: lógico que você é da casa. Você é da casa. Você trabalha com a gente. Mas tudo bem, eu vou arrumar outra pessoa. Aí você faz em maio. Falei, tudo bem. E aí outra pessoa que viria hoje não pôde fazer a palestra. E ele entrou em contato comigo e pediu se eu faria. Eu falei, tá bom. Daí ele disse assim: você pode fazer o que você quiser então. Mas eu vou falar sobre o centro. Porque a minha amiga mandou eu falar sobre o centro. E porque eu já estou com essa palestra montada faz uns 3 meses. E aí ele disse assim para mim: agora você vai fazer. Não sei por que você não queria falar sobre o centro. Tem que falar, né? Então por isso que eu vou falar sobre o centro espírita e o trabalho mediúnico. Parabenizando também o Centro Fraternidade pelos 90 anos. Eu estava pensando, gente, é mais velho que a Globo, né? A Globo está fazendo 60. O Centro Espírita é mais velho que a Globo. Olha como, né? A doutrina está forte aí, né? Então vamos lá. Para a gente começar a fazer a palestra, eu quero perguntar para vocês, fazer uma pergunta. O que é o Centro Espírita? Eu gostaria de ter algumas respostas. O que é o Centro Espírita? Quem pode me falar alguma coisa? Ninguém sabe o que é o Centro Espírita? Pode falar o que der na cabeça. Uma casa de oração que recebe. Uma casa de oração. O que mais? Local de encontro. Oi? Local de encontro. Um local de encontro. Alguém arrisca mais alguma coisa? Lugar de ajuda. Oi? De ajuda. Um local de ajuda, isso mesmo. Estudando, né? Porque todas as minhas palestras não passam de estudo, né? Aí eu fui procurar essa resposta. Mas o que é o Centro Espírita? Aí a resposta que eu encontrei foi essa: é um posto avançado do mundo espiritual. Eu fui procurar a resposta e queria saber o que é o Centro Espírita. E aí, na literatura, estava dizendo isso: Centro Espírita é um posto avançado do mundo espiritual. Então, por que tem o Centro Espírita? Porque o mundo espiritual precisa de um local para eles se reunirem conosco. Então, isso é o Centro Espírita. É um posto no mundo espiritual aqui no mundo dele. Certo? Mas o Centro Espírita é um pouco mais. Lá estava escrito assim no livro: é a trincheira de resistência contra as arremetidas das trevas em oposição à luz. Vocês sabem o que é uma trincheira? Todo mundo sabe o que é uma trincheira? Sabe? Sabe, né? Mais ou menos. Sabe nas guerras? Aquele fosso, aquela vala que os soldados ficavam escondidos? Isso é uma trincheira. Então, o Centro Espírita é uma trincheira onde a gente se agasalha, a gente se esconde, onde a gente fica protegido do ataque dos inimigos. Isso é o Centro Espírita também, onde a gente pode se proteger, se prevenir de ataques. Tá? A grande questão aí é que muitos mesmo tendo essa informação, ainda não sabem direito ou não compreendem a total importância do Centro Espírita. Sabe o que é, mas não sabe a importância do Centro Espírita para os espíritos encarnados, que somos nós, e eu diria que também para os desencarnados.
Isso é uma família, que eu acho que também é importante para os desencarnados, porque eles também estão aqui com a gente, né? Também é um local de encontro para eles. Então, por a gente não saber essa importância, muitas vezes a gente não tem um envolvimento maior. Isso gera uma falta de envolvimento. E quando tem essa falta de envolvimento, o que acontece com as pessoas que participam? A primeira coisa é se afastar ao sinal do primeiro sacrifício. Isso que acontece. Quando acontece um problema, ou leva uma bronca do próprio centro, né, ou tem um problema para vir, aí se afasta. Porque não sabe a importância dessa trincheira, né? Por não compreender direito também, muitas vezes negam apoio às múltiplas atividades. Porque são tantas atividades dentro do centro espírita e acaba não participando, né? Inclusive, por exemplo, de ajudar a varrer, né? E são muitas atividades que ficam lá nos bastidores para isso aqui estar acontecendo, não é? Por não compreender essa importância também, muitos se apegam apenas ao aspecto teórico da doutrina e acham que só lê, né? Eu leio bastante, né? Eu vou na palestra, e acham que só o aspecto teórico vai trazer, né, esse trabalho, porque nós vamos falar de trabalho mediúnico. E aí, eles não conseguem também entender, por causa de não entender a importância, eles não conseguem entender que muitos dentro dos centros espíritas são heróis. Por quê? Porque eles estão à frente da linha de batalha. Sabe lá na trincheira? São aqueles que se levantam primeiro da trincheira e vão na frente, para os que vêm depois conseguirem caminhar mais além do que até onde eles foram. Então, por isso que a gente precisa entender a importância do trabalho dentro do centro espírita. Tá, você está falando em importância, então o que será que é mais importante dentro do centro espírita? O que vocês acham que é mais importante dentro do centro espírita? Alguém quer arriscar uma resposta aí? A maioria acha que o mais importante é o trabalho mediúnico. Acho que ser médium é, né, o supra-sumo. E acho que o trabalho mediúnico é o mais importante. É importante? Sim, é muito importante, mas não é mais importante do que qualquer outra atividade dentro do centro espírita. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver alguém que enche os copinhos de água, não vai ter água fluidificada para a gente beber, né? Então, o trabalho mediúnico é muito importante, mas existem muitas outras atividades que são tão importantes quanto o trabalho mediúnico, né? E por quê? Porque o centro espírita, ele tem como lema fazer o bem, certo? Mas, para se fazer o bem, a gente precisa de quê? De mãos ativas e operosas, mãos que trabalham, senão não dá para fazer o bem. Para doar a cesta básica, o que precisa? Gente para ir atrás dos produtos, gente para embalar, gente para entregar, né? Para fazer o bem, a gente precisa de mãos, certo? Então, por isso, o médium espírita precisa sempre priorizar o quê? Não a faculdade mediúnica, mas a faculdade de ser bom. Primeiro passo, ser bom, certo? Não apenas a condição de ser esse instrumento entre os dois planos, o plano espiritual e o plano material, mas ser bom, tá? Então, o que é mais importante para o centro espírita é a mediunidade que se materializa em boas obras. Isso é o mais importante. A mediunidade que se materializa em boas obras. Nós temos que ser intermediários de tudo, não só do plano invisível, né? Essa é a mais alta faculdade que uma pessoa que quer ser médium pode ser portador. Essa é a mais alta faculdade, certo? Como disse Jesus, né? A árvore se identifica pelos seus frutos.
Então a gente tem que perguntar quais são os frutos que eu estou dando dentro do centro espírita. Né? O que eu estou fazendo dentro do centro espírita? Então, todo médium, né, precisa se dedicar ao trabalho dentro do centro espírita. Sempre. Então, como que começa o trabalho mediúnico? Tá? Então, todo médium, ele não pode achar que ele está dispensado, vamos dizer assim, de arregaçar as mangas. E depois eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Ele precisa trabalhar sempre pelo outro, porque ele só vai conseguir trabalhar pelo outro se ele se colocar no lugar do outro. Aí ele vai estar vivenciando a mensagem que flui por intermédio dele. Então não adianta nada eu chegar aqui e falar como o Vitor falou, que a melhor coisa é fazer a caridade se eu não trabalho pela caridade. Né? Então como é que eu passo uma mensagem se eu não trabalho, se eu não sou exemplo daquilo que eu falo? Né? É preciso fazer isso. Né? E por que é necessário, então, se vincular ao grupo de trabalho dentro do centro espírita, seja no campo doutrinário ou seja no campo assistencial? Por que é necessário? Primeiro, porque os bons espíritos estão sempre junto daqueles que lutam, daqueles que suam pela causa. Ah, mas não está junto dos outros? Tá, mas depois não está junto com eles. Tá, os espíritos estão juntos com todos, mas primeiro eles estão juntos daqueles que lutam pela causa, que estão suando para defender a doutrina espírita, para trabalhar por ela. Primeiro, por isso. E segundo, a não participação nos trabalhos mais simples da casa dá uma noção assim de autossuficiência. Como se o médium achasse que ele estivesse num estágio superior de aprendizado, de sabedoria ou de qualquer coisa. E aí eu vou contar a história para vocês. É assim. Eu estou no Espiritismo há mais ou menos 28 anos. Né? E logo que eu comecei a frequentar o antigo Monteiro, que agora é o SEAC, né, a Unicaridade, eu comecei a participar de várias reuniões, né, fiquei super animada. Aí eu comecei a participar do grupo que estava desenvolvendo a psicografia. Eu queria trabalhar com isso também. Né? E aí comecei a ir em todas as reuniões, todas as semanas. Né? E aí toda vez eu chegava lá, né, para trabalhar com psicografia, aí eu sentava e olhava assim, nossa, mas não tem um lápis apontado aqui. Como que a gente vai trabalhar com psicografia? Não tem lápis apontado. Né? Aí de repente uma mentora chegou um croque na minha cabeça, falou assim, por que você não aponta o lápis? Quem é você para achar que você tem que ter lápis apontado na sua mão? Então, quando a gente não se envolve nos trabalhos mais simples do centro, a gente acha que é autossuficiente, né? Que a gente está no estágio superior. Ah, eu estou treinando psicografia aí. Vai botar um lápis para você psicografar, não é isso? Por isso que a gente precisa se envolver nos trabalhos mais simples, né? Então, o médium, né, que não quer trabalhar com esses trabalhos mais simples, ele vira só um tradutor de idiomas. É como se ele fosse um tradutor de idiomas. Ele é só usado mecanicamente pela espiritualidade, mas ele não participa da doutrina viva, ele não vive a doutrina. Né? Só um minutinho, por favor. E aí, quando a pessoa se dispõe a trabalhar, vem as tarefas. E quais são as tarefas? Então vamos lá. Primeiro, para o médium que está no processo de desenvolvimento, para o iniciante. Mas eu diria que não é só para o iniciante, não. Eu acho que tem que ser para todos. Você entrou para a doutrina espírita, é a vida toda que você vai ter que fazer isso. Então, qual é o primeiro passo? O estudo esclarecedor é importantíssimo. A primeira coisa é estudar. Estudar, estudar, estudar. Tudo, certo? Mas existem outras tarefas também. Então, qual seria, depois do estudo, né, a primeira tarefa que ele precisa? A primeira tarefa
é se vincular a um trabalho assistencial dentro da casa. Por quê? Porque quando você trabalha pelo outro, você esquece de si mesmo. Você sai do patamar de exclusivismo e aí você esquece de si mesmo. Então, a primeira tarefa é trabalho assistencial dentro da casa. E a segunda tarefa é engajamento na transmissão de passes. E eu sei que tem gente que fala assim, mas acho que eu não posso pegar passe, eu não posso dar passe. Aí vem o mentor e fala, quem disse que você não pode dar passe? Né? Todos nós somos medianeiros do mundo espiritual. Todos nós podemos trabalhar com os espíritos. Né? Basta termos preparação moral e espiritual. Se você se predispõe, você pode. Né? Todos nós podemos. Então, estudo o trabalho assistencial e tentar trabalhar com o passe também. E por quê? O que o passe traz para a gente? Então, quando você se engaja nesse trabalho com o passe, a primeira coisa é exercitar a concentração. Porque quando você aplica o passe, você precisa se concentrar. Você não pode ficar pensando no futebol que está passando lá e você deixou o futebol. Você não pode pensar no que você vai comer a hora que você sair daqui. Você tem que se concentrar no passe. Primeiro ponto é a concentração. Depois, o passe permite que a gente serene os nossos conflitos íntimos. Parece que tem um esquecimento na sua cabeça. E aí você fica tão sereno quando você está aplicando o passe. Por isso que é importante tentar fazer isso. E por último, quando você consegue isso daí, você se transforma nesse canal de bênçãos espirituais em favor do outro, do seu semelhante. Você está se doando. Porque para você aplicar o passe, você se doa. Não que você doa suas energias, mas você doa o seu fluido animal. Porque o que é o passe magnético? É união do fluido cósmico universal com o fluido animal. Precisa do fluido animal, precisa do médium para aplicar o passe. Né? Aí eu vou dar um curso de passe, tá, gente? Sábado que vem lá no Mensageiros, começa as vibrações, já se inscrever lá no site. Então, se quiser saber mais sobre passe, dia 26 vai ter um seminário sobre passe lá no Mensageiros. Então, gente, para que você possa começar as suas tarefas para desenvolver a sua mediunidade, trabalhar na doutrina, então precisa estudo, assistência e passe. Esses são os 3 pontos necessários. Vamos falar só um pouco sobre estudo. Vamos lá. Por que eu preciso estudar? Para passar dia, para evoluir. Por que eu preciso estudar? Porque o médium que não estuda é como um cego tateando no escuro. Já está escuro da visão e tateando no escuro ainda fica pior. Né? Então, precisa estudar a doutrina, mas precisa estudar a doutrina como um todo. Não é só ler o que gosta. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, adoro ler romance espírita. Gostoso, né? Mas vai estudar. Pega a codificação, pega os livros de Kardec. Precisa pegar os livros que são explicativos da doutrina também. Precisa estudar. Não é só ler romance espírita. Né? Então precisa estudar a doutrina como um todo, para que você tenha segurança. E por quê? Primeiro, porque os espíritos que estão em torno daqueles que estão começando a se desenvolver são espíritos de condição mediana. Não são espíritos evoluídos. Tem gente que acha que só porque começou a trabalhar com mediunidade vai receber espírito de luz. Gente, não. Demora muito. Sabe, quem está perto da gente são espíritos de condição mediana. E eles podem trazer até mensagens equivocadas. Então, por isso que precisa estudar muito, né? Precisa estudar a doutrina como um todo. Por que também? Porque o médium não pode ficar só esperando que o espírito que vai se comunicar através dele ensine tudo para ele. Então, por exemplo, se você
um espírito que quer escrever poesia se aproximar, você precisa estudar as técnicas da poesia. Fora do espiritismo, estudar as técnicas da poesia para poder servir de medianeiro desse espírito que quer escrever poesia. Tem que estudar. Tem que estudar. Aí tem uma outra história, é legal. Quando eu estava desenvolvendo a psicografia, lá 25 anos atrás, vamos dizer assim, né? Aí tinha uma moça que ela também estava tentando, né? E aí ela sempre recebia mensagem psicografada só de parentes da família dela. Sempre. Eu achava isso estranho. Aí um dia, mas foi do nada, é que às vezes eu sou meio curta e grossa mesmo, né? Aí ela falou assim para mim, eu sei que eu sou uma boa médium de psicografia, mas às vezes eu queria tanto psicografar em outra língua, em francês. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você sabe falar francês? Ela falou, não. Eu falei, então como você quer psicografar em francês, minha filha? Pelo amor de Deus, né? Se você não se prepara, você não vai conseguir auxiliar o espírito que quer se comunicar por meio de você, por seu intermédio. Você não vai escrever pesquisas científicas médicas do espírito só porque ele é médico, se você não conhece. Mas o Chico Xavier escreveu tantos livros de André Luiz, só que o Chico Xavier psicografava há mais de 80 anos atrás. E por que ele psicografava assim? Porque ele era estudioso, Chico Xavier era estudioso. E outra, era um tempo que a doutrina precisava mostrar acontecimentos para que as pessoas acreditassem. Hoje não precisa mais. Né? Então precisa estudar. E por último, porque os espíritos não têm poderes miraculosos. Eles não vão fazer milagre. Se a pessoa for analfabeta, ele não vai fazer psicografia para aquele cara, porque esse cara não sabe nem escrever. Eu não vou fazer milagre. O espírito não faz milagre. Você quer psicografar, você tem que pelo menos saber escrever. Né? E ainda corretamente, porque eles não gostam que erre. Uma vez eu estava juro, estava psicografando e eu escrevi uma palavra errada. Na mesma hora me deu. Acho que essa palavra está errada. Eu pensei, né? Aí o meu pensamento. E aí está errado. Aí eu fui procurar. Então, é preciso se preparar. Né? Para atender os espíritos. Tá? O livro dos Espíritos diz sempre para a gente assim: você tem que estudar a doutrina como um todo, e esse estudo tem que ser metódico, regular e contínuo. É como lá na sala de estudo, que eu vou toda segunda-feira, né, lá no SEAC, segunda. A gente toda vez lê o Evangelho. O primeiro livro do nosso estudo é o Evangelho. Aí faz um tempo, uma pessoa perguntou, e quando acaba o Evangelho? Eu falei, a gente começa. Nossa, toda vez, faz 28 anos que eu leio o Evangelho. Toda segunda-feira acaba, a gente recomeça. Acaba. E cada vez você aprende uma coisa nova. Não importa quantas vezes você lê. Então é preciso ser um estudo metódico, regular e contínuo da doutrina. Não é só leitura de romance, estudo. Né? Outro passo é a assistência. Mas que tipo de assistência? Assistência monetária? Não. A assistência que o médium precisa mais dar para o centro é quando ele renuncia a si mesmo. Quando ele se doa em prol do outro. Né? Quando ele é mais suor e mais envolvimento no trabalho. É essa assistência. Tá? Por que esse tipo de assistência é importante para o desenvolvimento da mediunidade? Mas Arlete, eu quero ser médium. Por que eu preciso fazer isso? Porque são os trabalhos dentro da casa que vão trazer equilíbrio. Porque o médium que fica distante desse trabalho assistencial, distante da dor do outro, se torna um médium frágil às próprias dores. Sabe quando aquele que bate o dedinho e acha que machucou a perna inteira? É assim que a pessoa fica. Né? Quando você não trabalha
para sanar a dor do outro. Quando você não está perto da dor do outro, a sua dor sempre vai ser a maior de todas. E ele se torna frágil em relação a isso. E aí, o que acontece? Na primeira aprovação, ele se afasta. Isso é muito difícil. Né? Por isso que precisa trabalhar com assistência. Então, a doutrina diz assim: aquele que não convive com o sofrimento humano nunca vai saber como consolar. Você não sabe como consolar o outro se você não se aproxima do sofrimento. Aqui diz assim: aquele que não se sensibiliza com as lágrimas alheias nunca vai ter uma sensibilidade mediúnica. É preciso ter a sensibilidade mediúnica. Como que você vai entender o sofrimento de um espírito que vem se comunicar com o seu intermédio se você não reconhece o sofrimento desse que está do seu lado, de um encarnado do seu lado? Então é preciso trabalhar com assistência também. Então, trabalhando pelo outro, o médium vai ter as suas forças psíquicas, né, sempre absorvidas pelas atividades. Isso acontece o tempo todo. Pode ver que quando às vezes a gente chega assim: eu vou ajudar lá no centro hoje. E aí você fala: mas eu estou tão atarefada, mas eu vou rapidinho. E aí você vai e você diz: nossa, já são 5 horas, já passou todo esse tempo. As suas forças psíquicas, por exemplo, sua pressa, sua angústia, né? Eu cheguei aqui tão triste, tão nervosa. Você esquece de tudo. Tudo que você estava sentindo passa a ser absorvido por essas atividades que você faz em prol do outro. Isso é tão benéfico, né? Quando você esquece de si mesmo, você acaba deixando tudo que você estava sentindo para trás, né? Agora, aquele que deseja só trabalhar, né, com os desencarnados, nunca vai saber interpretar os pensamentos deles para falar com o encarnado. Para o outro encarnado, olha, né, a comunicação foi assim. Então é preciso se colocar no lugar do outro e fazer esse trabalho assistencial. O último passo é o passe. Então, o passe, o que é o passe no exercício da mediunidade? O passe no exercício da mediunidade é exercício de doação, sempre. Você se doa quando você aplica o passe, né? É uma grande responsabilidade. A gente tem o tempo todo o amparo desses amigos espirituais. Então aí, esse processo do passe se torna uma operação assim de boa vontade sua. Você se dispõe a transmitir, ser o transmissor dessas bênçãos e se doa em prol do receptor. Isso é o passe, né? Então, durante o passe, não tem necessidade de a pessoa estar, ou de ser um médium e estar incorporado para esse passe. Não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade de ritual, de gestos, de cronometrar, não tem necessidade de nada disso. Passe é o quê? É prece, é concentração e é doação. Isso é passe. Prece, concentração e doação. Sempre, né? Então, na Gênese, ele explica assim, a ação magnética pela imposição das mãos, porque na codificação de Kardec não existe a palavra passe. Ele só usa imposição das mãos. O passe espírita nasceu com a doutrina, certo? Mas na codificação ele só fala imposição das mãos. Então, a ação magnética pela imposição das mãos, que nós chamamos de passe, é a prática espírita de transmissão de fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Quem que é o magnetizador? O médium, que se torna esse veículo de derramamento dessas bênçãos, às vezes de um remedinho, né? Às vezes de algo que aquela pessoa está precisando. E quem sabe? Os espíritos que estão conosco, transmitindo os fluidos, o fluido cósmico universal, o fluido magnético. E as reuniões espíritas? Elas são importantes? Sim, são muito importantes. Elas apresentam grandes vantagens, porque é na reunião espírita, né, que a gente vai esclarecer
muitos assuntos por uma troca recíproca de pensamentos. Hoje nós estamos numa reunião espírita, né? E a gente consegue juntos, né, pelas perguntas, por respostas, por anotações, né, trazendo aprendizado, a gente vai, todos nós vamos, né, evoluir no nosso aprendizado teórico. É para isso que servem as reuniões espíritas, também para o trabalho mediúnico, mas também para estudar, para evoluir no nosso aprendizado teórico, certo? No centro espírita, as reuniões podem ter muitos objetivos, que nem hoje, o objetivo é qual? Fazer a palestra, né? Fazer o atendimento lá. Então, existem vários, né? Ter a evangelização, as crianças, então, existem vários objetivos. O que a gente não pode esquecer nunca é que sempre, em todos, estarão espíritos dispostos a estar conosco, nos auxiliando. Mas também tem os que estão para trabalhar, sempre tem. Né? Então, uma reunião no centro espírita é sempre uma reunião séria, né? E ela nunca pode se afastar do seu objetivo. E quando ela deixa de ser séria? Quando ela se afasta, troca o ensinamento pelo divertimento. E aí não pode, né? Toda reunião espírita é séria. Por isso, dentro da reunião espírita, seja qual for o seu objetivo, o recolhimento e a comunhão de pensamentos são as condições essenciais para que os bons espíritos consigam manter a homogeneidade do ambiente. A comunhão de pensamentos e esse recolhimento espiritual é que mantém a homogeneidade do ambiente. E por que é preciso manter a homogeneidade do ambiente? Porque nós sempre sofremos influência do meio. Seja antes de vir para cá, seja aqui dentro, seja onde for, a gente sofre influência do meio. Então, o livro dos médiuns tem uma questão lá. A questão 231 diz assim, ó: o meio no qual se encontra o médium influencia suas manifestações o tempo todo. Seja aqui, seja lá fora. E vai influenciar as manifestações? Vai. Com certeza vai. Né? Então, eles dizem assim, ó: todos os espíritos que odeiam o médium o ajudam no bem e no mal, o tempo todo. Mas por quê? Dentro do próprio centro espírita, dentro do próprio centro espírita. E por que o médium sofre esse tipo de influência conforme o meio? Mesmo dentro do centro espírita, porque os espíritos inferiores não são impedidos de ter acesso às nossas reuniões. Não é que precisam mais de remédio? Então, já pensou se fosse barrado lá fora? Por que a gente sofre influência? Então, porque eles não são impedidos de ter acesso às nossas reuniões. E muitas vezes eles são mantidos aqui justamente para aprender junto com o que a gente está ensinando. Porque eles também precisam aprender. Né? Por isso que a gente sofre influência o tempo todo e por isso que a gente tem que ter essa comunhão de pensamento para manter o ambiente equilibrado. Certo? Lá na questão 232 diz assim, eles dizem que os espíritos, a gente os tem ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. Desde a hora que a gente acorda? Não, desde a hora que a gente dorme. Até a hora que a gente acorda. O tempo todo, 24 horas por dia. Né? Eles nos veem, nos observam, se misturam com a gente nas reuniões. Só na reunião espírita? Não. Na reunião do aniversário, do casamento, e aí tem um parente que bebe mais e briga com o outro. Eles estão lá misturados, influenciando a gente a fazer às vezes coisas que a gente não quer. Né? E aí eles nos seguem ou nos evitam da forma que ou a gente atrai ou a gente repele, seja bom ou seja mal. Eles estão nos seguindo o tempo todo, ou eles são atraídos por nós ou são repelidos. Aí já é uma questão de sintonia, certo? Então, por isso, é importante manter o ambiente do centro espírita sempre equilibrado. Porque lá no livro dos médiuns diz assim, ó: espíritos superiores não vão a reuniões que eles sabem que a sua presença é inútil.
Que não adianta nada vir o Papa aqui se ninguém quiser ouvir o Papa. O que os Espíritos vão ficar chamando todo mundo? Não. Se ninguém estiver interessado, o que eles vão fazer? Né? E aí, como eu disse, essa questão de atrair ou repelir os espíritos é uma questão de sintonia. Mas existe diferença entre sintonia espiritual e sintonia mediúnica. Então, qual é a diferença? O Divaldo Franco diz assim, ó, sintonia é a identificação com aqueles que não são afins, que comungam do mesmo campo vibratório. Só desencarnado? Não, encarnado também. Não tem pessoa encarnada que às vezes chega perto de você assim, aí a pessoa está triste, ele fica assim, você me deixa. Aí você já entra no campo vibratório dela. Isso é sintonia. Não precisa ser só com o desencarnado, com o encarnado também, certo? O Chico Xavier diz a mesma coisa. Ele diz: sintonia é acordo mútuo. Se você entrar na vibe da pessoa, pronto, você já sintonizou. Se ela estiver alegre, você fica alegre. Se estiver nervosa, você fica assim, você me deixa nervosa. Você está sintonizando, não é? Né? Então, aí o Chico diz assim: só que mediunidade é diferente, é força mental, é instrumento vibrátil. Por isso que a gente precisa levar os nossos pensamentos para vibrar junto aos espíritos superiores, aos bons espíritos. Então, no exercício da mediunidade, a gente precisa sempre estar em sintonia constante com o plano invisível elevado. Sempre, né? Por isso, Carlos Bacelli, ele diz assim, ó, sintonia não é algo que se improvisa. Tem gente que fala, eu sou tão facinho, é só eu sentar e eu já recebo espírito. Mentira, estão brincando com você, minha filha. Isso daí é brincadeira, é zombeteiro que está te usando para fazer palhaçada com você. Presta atenção, vai estudar que você vai entender que isso daí não é mediunidade séria, né? Então, o Carlos Bacelli diz: sintonia mediúnica não é algo que se improvisa. Ele diz: olha, o pensamento do espírito superior desce, mas o do médium precisa subir também para se encontrar com ele. Senão não vai ter sintonia mediúnica. Senão você vai sintonizar onde? Com aqueles que estão aqui, ó, vibrando aqui embaixo. E aí é desses que você vai passar a comunicação. Né? Então, dentro do centro espírita, o que o médium precisa primeiro? Disciplinar-se mentalmente. É a primeira coisa. Caso contrário, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no campo vibratório só dos pensamentos que ficam lá na área dos conflitos humanos. E aí você não consegue sintonizar, né, com o mundo elevado. Existe algum privilégio de ser espírita? Existe, lógico que tem. O privilégio que a mediunidade dá para o espírita é o privilégio de servir. Esse é o único privilégio que nós temos. Mais nenhum. Só esse. Não adianta sair achando que ser médico, você é o rei da balachita, porque você não é. O único privilégio de ser médium é servir, sem vaidade, sem orgulho, porque acha que é médium, porque acha que recebe alguma coisa, que não recebe nada. Você só faz porque a espiritualidade permite, senão ainda vai correr o risco de perder a mediunidade. Então, precisa entender que mediunidade é instrumento de resgate e de aperfeiçoamento espiritual. Daqueles que mais sabem e de quem mais será cobrado. Está escrito na codificação, no Evangelho. Né? Então, não vai achando que ser médico é coisa. Não, se você está trabalhando assim, é porque você deve. Esse é o resgate. Trabalha direito. Né? Então, somente pela humildade é que a gente vai ficar fortalecido pelas arremedidas do personalismo. E o que é o personalismo? É você achar que você é exclusivo. O que é um personal trainer? Não é o que treina exclusivamente uma pessoa? Então, o que é o personalismo na mediunidade? Você achar que só você sabe de tudo. Achar que é o bambambam, né? Então, precisa ter o quê? Humildade. O médium que promove o trabalho geral, o trabalho de todos, ele acaba sendo promovido por esse trabalho.
Então, aquele que se apequena dentro da seara espírita cristã vai ser engrandecido lá no mundo espiritual. E é isso que a gente tem que buscar, né? A gente tem que fazer como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso saiu do Sinédrio, saiu lá do meio dos magistrados, né? E foi trabalhar com o teatro, foi fazer tapetes para ficar perto das pessoas mais humildes, mais necessitadas. E ali ele tinha mais poder de ação e de palavra para aqueles que mais ouviam. E aí diz assim, olha, o que Paulo de Tarso fez demonstrou que a claridade do ensino deve se aliar sempre à glória do exemplo, que é o que a gente precisa fazer. Dar exemplo daquilo que a gente faz. Aí vou mais rápido, que já estou... O Espiritismo traz para a gente que a nossa fé tem que ser raciocinada, essa fé que morre. O Emmanuel diz assim, o que é fé? Fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Mas é qualquer certeza em Deus? Não, é uma certeza que já ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não é porque a crença diz que Deus existe que você tem fé. Não. É você que tem que ter essa certeza da constante realização divina, né? Kardec coloca que a gente só vai ter uma fé inabalável quando a gente encarar pela razão, face a face, o que as crenças dizem para a gente. É preciso duvidar, é preciso raciocinar, né? E por que é preciso isso? O Emmanuel diz assim, ó, acreditar é uma expressão da crença. Toda crença diz que você precisa acreditar. Só que os valores da fé nas crenças, em todas as crenças, ainda se encontram embrionários. A gente ainda não sabe direito o que é ter fé. A gente não sabe direito. Por isso, acreditar em afirmativos que são muito estranhos é se afundar. Lembra que eu falei a primeira palestra desse ano foi o Conselho de Erasto? É melhor repelir 10 verdades do que acreditar numa única mentira? Não pode, né? Então, o Emmanuel diz assim, ó, toda dúvida que se manifesta na alma de boa vontade é algo benéfico para a própria alma. Então, duvidar às vezes é bom, mas não com malícia, querendo retrucar, sabe? Não, duvidar para conhecer a verdade. Isso é importante. É isso que o Espiritismo fala. E aí, a gente chega na missão do centro espírita. Então, a partir de tudo isso que a gente viu, né, e da mediunidade, qual seria então a missão do centro espírita? O Emmanuel diz que o Espiritismo ele não veio para substituir as outras crenças, não veio para modificar o mundo, não veio para nada disso. Ele veio para a sua transformação, para transformar essas concepções antigas para que elas se elevassem para o clarão de uma verdade imortalista. Falar da imortalidade da alma, né? Então, a missão do centro espírita, ela se cumpre junto a quem? Junto às almas. É isso que é importante. Não aos valores materiais que são efeitos, né? Por isso, qual que é a máxima do Espiritismo? O Espiritismo diz, fora do Espiritismo não há salvação? Não. O que o Espiritismo diz? Fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima espírita, né? Por isso, o centro espírita, sempre pautado, né, nas verdades espirituais, ele precisa tentar esclarecer esse erro religioso e revelar a verdadeira luz, sempre pelos atos e pelos ensinamentos. Porque não basta você ensinar que precisa fazer caridade se você não faz caridade, né? Só da boca para fora, não é nada, né? E para a gente conseguir isso, nós precisamos de renovação. Renovação do centro espírita? Não. Renovação de cada um. Então, o primeiro compromisso de cada um aqui é trabalhar pela própria renovação, né? Por quê? Porque não é a crença religiosa que vai salvar o homem. Não basta ter uma crença religiosa, né? Mas o que vai salvar o homem é o quê? Praticar o bem e praticar a caridade, né? O Emmanuel termina dizendo, ele diz assim, ó, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor. Regeneração do templo do Senhor.
Qual que é o tempo do Senhor? O planeta Terra. O planeta que está em regeneração. É o planeta Terra. Quem são os operários que vão modificar o planeta? Nós que temos que trabalhar. Né? E ainda diz assim, onde os homens se agrupam em vários departamentos, em altares diversos. Então as crenças são muitas. Várias crenças, vários altares. Mas que diante de todas elas, nós temos somente um mestre, que é Jesus Cristo. E aí nós temos que buscar a nossa renovação. Tá bom, gente? Vamos trabalhar com sempre espírita, tá? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe imensamente. Obrigada.